Olá pessoal, novamente, professora Larissa aqui para a nossa terceira aula de ciências. Então vamos dar continuidade, né? Na segunda aula nós falamos sobre as mudanças de estado físico da matéria, tá? Estão lembrados? E não deu tempo, faltou um pedacinho para eu conseguir concluir. E eu vou iniciar essa aula só finalizando lá, tá? Então, vocês devem ter recebido, né, os exercícios e perceberam que tinha questões falando sobre a panela de pressão. Então, eu terminei a aula explicando sobre pressão atmosférica. Eu falei que a pressão, né, exercida, além da temperatura, influencia nessas mudanças. Então, sobre a panela de pressão, então vocês sabem, né, que a panela de pressão cozinha os alimentos muito mais rápido do que uma panela normal. O porquê? Quando a água está fervendo ali dentro, então ela está evaporando e esse vapor não consegue sair, né? Então boa parte dele fica preso ali dentro, o que aumenta a pressão interna da panela. E isso faz com que a água ali dentro chegue a mais do que 100 graus, tá? Ela chega a 110 geralmente. E essa panela cozinha então o alimento muito mais rápido por esse motivo. Ela só não explode por conta da válvula de segurança, né? Por isso que é bem importante a gente tomar cuidado para que essa válvula, a borracha, né, todos os componentes da panela estejam todos ok, tá? Então, só para finalizar, né, que tinha ficado pendente e eu sei que na lista de exercícios que eu coloquei para vocês tem uma questão sobre isso, tá? Vamos lá, então. A nossa terceira aula, a gente vai falar de temperatura e calor e vamos corrigir os exercícios das aulas 1 e 2, ok? Então, vamos lá, dar início à aula 3. Temperatura e calor. Quando eu falo temperatura e calor, muitos de vocês devem pensar, mas é a mesma coisa. Será mesmo que é a mesma coisa? Será que eles têm relação um com o outro? Com certeza, né? Então, olha só no slide aqui. A energia térmica está relacionada ao movimento das partículas que formam os objetos. Então, quando a gente fala em calor ou temperatura, tá? Essas duas palavras têm relação com energia térmica. E energia térmica é a agitação entre as partículas que formam determinado material, tá? Pessoal, continuando aqui, então, essas duas palavras, temperatura e calor, elas são, sim, relacionadas uma à outra, existe uma relação entre elas, tá? Mas eles não são sinônimos, essas duas palavras, porque temperatura e calor não são a mesma coisa, tá? Então, o que seria calor e o que seria temperatura? Temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das partículas. Então, quando eu falo assim, eu vou medir a temperatura de uma pessoa, né? Por exemplo, agora, né? Contextualizando com uma situação bem comum que estamos vivendo. Uma pessoa apresentou lá tosse, dor no corpo, febre alta, né? Sintomas de coronavírus. Vão verificar a sua temperatura. O que seria isso? Perceber o grau de agitação, tá? Das partículas, das moléculas aí, né, do sangue que está circulando no corpo dessa pessoa. Então, o termômetro é um instrumento que faz isso, que verifica o grau de agitação aí dessas partículas, ok? Então, temperatura é isso, tá? Ela é uma medida, então ela é uma grandeza física, porque é algo que a gente pode medir, né, através dessa agitação, tá? Então, aqui nós temos a imagem mostrando o grau de agitação dessas partículas em diferentes situações. Na primeira situação, quando a água é colocada para aquecer na chama do fogão. Então, vocês podem ver que as partículas elas estão mais próximas, ok? Na segunda situação, nós temos aqui a água já em processo de aquecimento e quanto mais calor essa água aqui está recebendo, percebam que maior é a agitação entre essas partículas, né? Por isso que ela vai evaporar. Então, essa agitação entre as partículas que a gente mede, tá? Que a gente verifica, é o que nós chamamos de temperatura, ok? Mas e calor? A gente consegue medir o calor? Calor
é mais relacionado a uma sensação, tá? Uma sensação térmica. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, hoje está muito calor, mas eu não estou dando um dado concreto de quanto, né? Se eu falar, hoje está 30 graus Celsius, estou só usando um exemplo hipotético aqui, né? Eu estou falando uma grandeza física, algo que é medido, que é a temperatura. Mas se eu falo só calor, é apenas uma sensação, né? Então, embora a gente tenha essa capacidade de perceber, né, se tá calor, se tá frio, enfim, não é algo muito preciso quanto, né, a temperatura, ok? Então a gente chama de calor a energia térmica transferida de um corpo para um outro, de um objeto para o outro, de uma pessoa para outra, tá? Então se eu pegar na mão de uma pessoa, que nesse momento não é pra gente fazer isso, né? Nós temos que manter o distanciamento social para a preservação da nossa saúde, das pessoas da nossa família, né? Mas depois, quando tudo isso passar, né? Esperamos que seja logo, ao tocar, ao pegar na mão de uma pessoa para cumprimentar. Às vezes a mão de uma pessoa tá mais fria, né? E a da outra tá mais quentinha. Então, essa percepção é de calor, tá? Por quê? Porque há uma transferência de calor daquela pessoa que está com a mão mais quente para aquela que está com a mão mais fria, tá? Então, calor é mais relacionado aí à sensação térmica, beleza? Entendendo essa diferença, agora nós vamos ver um outro conceito, tá? Dentro desse conteúdo temperatura e calor, que é o equilíbrio térmico. O que seria isso? Equilíbrio térmico. Vocês já repararam que se você pegar uma água que está fervendo e você está com pressa para usar aquela água, né? Você quer que ela esfrie mais rapidamente. Em vez de ficar esperando, se você misturar água fria nela, ela vai ficar morna, não vai? Por que isso acontece? É isso que a gente chama de equilíbrio térmico, tá? É essa tendência que dois corpos, dois objetos têm de igualar a sua temperatura. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês no slide. Com o passar do tempo, o chá, que está aqui na imagem, tá? Ele transfere uma parte da sua energia, né, do seu calor, para o ambiente. E a sua temperatura vai diminuir com isso. Por isso que o chá vai dar uma esfriadinha, certo? Então, essa capacidade de transferir energia do chá para o ambiente é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Mesma coisa que eu falei agora há pouco ali, né? Então, se você pegar água fervendo, misturar com água fria, ela vai ficar morna. Por quê? Porque essa tendência de transferência de energia da água quente para a água mais fria é que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, é uma tendência, tá? De igualar as temperaturas, ok? Então, equilíbrio térmico é essa tendência aí. Olha só como que isso acontece, então. Sempre dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Então, na água fervendo, misturei com a água fria, a tendência é que o calor daquela mais quente seja transferido para aquela mais fria, tá? Então, aqui, ó, a xícara com água quente, eu tenho aqui, ó, depois de um tempo, né, ela com o chá ali dentro, a temperatura ambiente. Por quê? Porque houve uma transferência de calor daquele chá para o ambiente, tá? Então, sempre de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? As trocas de calor, elas respeitam a conservação de energia. O que isso significa, professor? Significa que durante essa mudança de estado físico, a temperatura ela permanece constante, ela não se altera. Então, olha só, vocês lembram como que a gente chama quando o gelo, né, a água sólida vira líquida? Conteúdo da nossa aula 2. Estão lembrados? Solidificação, quando a água líquida vira sólida, né? Mas quando a gente fala que a água sólida passa a ser líquida, é fusão. Vocês lembram também qual é a temperatura de fusão da água que nós falamos também na nossa segunda aula? 0 graus, ok? Então quer dizer que a 0 graus a água vira líquida. Isso significa que durante todo o derretimento de um pedaço de gelo, a temperatura vai permanecer 0 graus. Então, isso nós chamamos de conservação de energia, certo? Então, a temperatura durante essa mudança, ela não vai sofrer alteração, certo? Então,
com base neste conteúdo aqui, vamos para o nosso quiz. Então, o que a gente discutiu até aqui? Diferença entre calor e temperatura, equilíbrio térmico, tá? Como é que ele acontece? Então, rapidinho o nosso quiz aqui, para daí a gente passar, né? Seguir a nossa aula aqui, tá? Vamos lá, então. Abrindo aí, né? Quem não está ainda com o aplicativo aberto, acha lá essa questão da nossa terceira aula e vamos lá para a correção. Primeira, pessoal, o que acontece com a temperatura de um café quente e um refrigerante gelado quando eles são deixados sobre uma mesa? Vocês vão me assinalar, né, aí a resposta correta, mas eu quero que vocês reflitam o porquê. Então, a alternativa letra A diz o seguinte: a temperatura do café aumenta e a do refrigerante diminui. A letra B diz o seguinte: ambos, tá, tanto café quanto refri, têm um aumento na sua temperatura. A letra C fala que o café diminui a temperatura e o refrigerante aumenta. E a letra D diz que em nenhum dos dois, né, a temperatura muda, ela permanece constante. Pensa aí o que acontece com o seu café se você deixar ele na mesa ou com um refrigerante que você acabou de tirar gelado e deixou na mesa. Respondam aí pra mim. Isso tem a ver com a questão que a gente comentou agora há pouco ali, do equilíbrio térmico, né? Então, a tendência é que o calor do café, né, a energia na forma de calor do café, passe para o ambiente. E a tendência é que a temperatura do ambiente, que é maior, passe para o refrigerante, que é menor. Então, lembram da tendência, né? Sempre do corpo de maior quantidade de calor para aquele de menor temperatura. Então, o que vai acontecer com o café? A temperatura dele vai diminuir, portanto, ele vai esfriar. E a do refrigerante, que estava gelado, ele vai aumentar de temperatura, ok? Então, quem respondeu letra C, né, está correta. A nossa alternativa C era a resposta certa para a questão 1. Questão 2. Olha lá a imagem. Então, temos as partículas no estado sólido, líquido e gasoso. Em qual desses estados físicos, olha bem para as moléculas aí, qual deles que apresenta maior energia térmica? Energia térmica, calor, qual delas? Qual dos estados físicos? Sólido, líquido, gasoso ou pastoso? Responde aí pra mim. Será que é pastoso? Não, né? Então, a que tem maior energia térmica, acertou o aluno que me respondeu, gasoso. Por quê? Porque esse afastamento entre as moléculas significa que elas estão cheias de energia, se movimentando muito. É por isso que o gás, né, os gases sobem, evaporam em direção à nossa atmosfera, ok? Vamos para a terceira do nosso quiz. O calor é a energia térmica contida nos corpos. Sobre essa afirmação, como que vocês julgam ela? Correta ou incorreta? Calor é energia térmica contida nos corpos. Assinalando aí. Vou contar aqui 10 segundinhos. Vamos lá, então, para a correção. Qual seria a resposta correta? Letra B, né? Correto. Calor é energia térmica contida no corpo, que pode ser transferida para outro. Número 4. Quando um corpo transfere calor, sua temperatura aumenta? Sobre essa afirmação, está correta ou não? Então, se eu estou com a minha mão quente, pego na mão de uma pessoa que está com a sua mão fria, e aí, a minha temperatura da minha mão aumenta? Pensa bem. 5 segundinhos aí é o suficiente. Incorreta, né, pessoal? Porque, olha bem a questão ali. Quando um corpo transfere calor, quer dizer que ele está perdendo calor. Então, a energia, a temperatura dele não vai aumentar, né? Ela tende a diminuir, certo? Então, era incorreta, né? Letra A, a resposta certa aí.
Número 5, ao tocar, encostar num objeto, a gente consegue medir, perceber o seu calor ou a sua temperatura? O que vocês acham? Pensa bem, com base nos conceitos que a gente falou agora há pouco ali, a diferença, né, entre calor e temperatura. Então, vou contar aqui 5 segundos, suficiente para vocês assinalarem aí no aplicativo, né, a alternativa. Quando a gente encosta numa superfície, se eu encostar, por exemplo, na boca do fogão que foi recém-usado, eu estou medindo, verificando o seu calor, né? Não a temperatura. A temperatura eu teria que usar um termômetro, um equipamento que verifica, né? Ao encostar, a gente só está percebendo o calor, ok? Então, retomando aqui com essas questões, né? O que nós falamos até aqui, pessoal? Nós vimos a diferença entre temperatura e calor. As duas são coisas que caminham juntas, sim, né? Mas não é a mesma coisa. Temperatura é uma grandeza física, é aquilo que a gente mede. E o que a gente mede? O grau de agitação das partículas, o grau de agitação das moléculas que formam aquele material que nós estamos medindo a temperatura. Calor. Calor é uma sensação, né? Calor é aquela quantidade de energia térmica num corpo, certo? E que pode ser transferido de um corpo ao outro. Beleza até aqui? Pessoal, nós vamos agora fazer as correções, tá? De todos aqueles exercícios da nossa aula 1 e da nossa aula 2. Então, vocês no aplicativo tinham a lista de exercício, vocês tinham os testes também. Então, nós vamos fazer as correções, tá? Pra gente fechar aqui a terceira aula, né? Com as correções aí e não ficar nada pendente, ok? Então, vamos lá, voltem no caderno onde vocês responderam, quem imprimiu, enfim, né? Se respondeu no celular, como vocês tenham feito, vamos lá, pega lá e anota essas correções, né? Para você ver onde você errou, para você identificar o seu erro e aprender com ele, tá? Então, vamos à correção. Estamos aqui nas questões da nossa aula 1, ok? Então, as questões teste que estavam disponíveis para vocês no aplicativo. A primeira questão que vocês tinham lá dizia o seguinte: identifique o que está sendo medido em cada uma das imagens aqui. Então, tinha essas duas imagens para vocês, né? Isso com base lá na primeira aula, quando a gente falou de propriedades da matéria. Então, aqui eu tinha uma balança com uma maçã em cima dessa balança. E na segunda imagem, eu tinha uma jarra medidora e leite dentro dela. O que está sendo medido em cada uma dessas situações? Então, vocês tinham duas alternativas, A e a B. A alternativa A dizia que a primeira imagem estava medindo o volume e que a segunda estava medindo a massa. E a letra B dizia que na primeira imagem estava sendo medido a massa da maçã e a segunda o volume de leite. Então, a correta, já coloquei em vermelho ali para facilitar, para vocês estudarem, né? Letra B. Então, a maçã, a balança mede, verifica a massa, a quantidade de matéria nessa maçã. E a jarra, né? Aquelas graduações, inclusive aquelas marquinhas, é pra gente verificar o volume, né? Então, dos líquidos. Então, você vai utilizar lá, vai fazer uma receita e pede lá 200 ml de leite. Então, você vai utilizar uma jarra dessa, né? Com as graduações e, né? Vai conseguir ser muito mais fácil, muito mais preciso de você não errar no volume desse líquido na receita, ok? Então, a resposta certa era a letra B, tá? A questão 2 lá do teste de vocês dizia o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa propriedade da matéria, qual é? As opções que vocês tinham lá era massa, impenetrabilidade e inércia. Massa é a quantidade de matéria que um corpo apresenta. Inércia é aquela característica que um corpo tem, aquela tendência que ele tem. Se ele está em repouso, dele permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, não tem nada a ver com a descrição que estava na questão aqui de vocês. Dois corpos não poderem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo, isso é o que nós chamamos de impenetrabilidade,
que é uma propriedade geral, né, da matéria, certo? Então, era a letra B a resposta correta. No teste, a questão 3 dizia o seguinte: a resistência é uma propriedade da matéria que ocorre em materiais em estado sólido. Marque a alternativa correta sobre ela. É a capacidade de riscar e ser riscado? Será? Essa questão, né, essa propriedade de riscar, ela tem a ver com o que a gente chama de dureza e não resistência, né? Lembra do diamante? A letra B tem capacidade de deformar e voltar ao estado original. Essa característica da gente amassar algo e ele voltar ao estado original, nós chamamos de elasticidade. É o que acontece com a cama elástica, com um elástico, né? Que a gente estica e ele volta ao seu estado original. Então, a letra C dizia o seguinte: tem a capacidade de suportar forças externas sem se romper, sem estragar, sem ser destruído. É isso que a gente chama de resistência. Então, a palavra resistência, resistir a alguma coisa, né? Então, suportar, uma capacidade de suportar as forças, ok? Quando eu expliquei isso aqui, quem lembra lá, eu falei sobre o ferro usado nas construções, né? Então, ele é muito resistente, por isso que é ele que vai ser usado na base das construções aí, certo? A questão 4 era sobre cálculo de densidade. Então, eu vou fazer aqui para vocês no quadro, tá? A resposta já tá aqui em vermelhinho no slide, mas eu vou fazer no quadro para ninguém ter dúvida, né? Para corrigir junto aí vocês, quem errou, né? Entendeu o porquê errou. Então, é bem fácil, bem tranquilo esse cálculo, tá? Então, ó, lembrando que a fórmula que a gente usa, né, da densidade é essa aqui. Densidade igual massa dividido por volume, ok? Densidade eu quero descobrir aqui, desse material. A pergunta de vocês dizia: se um corpo tem a massa 60 gramas, tá? Então, ó, lembra que eu falei na nossa aula, quando eu expliquei sobre densidade, que é melhor vocês fazerem sempre a análise, o levantamento dos dados antes de aplicar na fórmula, né? Para não ter erro. Então, eu tô colocando aqui primeiro os dados, ó, a massa, 60 gramas. E o volume, que é o meu V da fórmula, 30 centímetros cúbicos. Qual seria a densidade, então? Então, agora sim eu vou substituir nessa nossa fórmula aqui, tá? Então, D igual massa, que é 60, dividido por 30, que é o meu volume. 60 dividido por 30 vai dar 2, né? E aí, vocês lembram o que eu falei? Qual é a unidade de medida que a gente usa aqui quando estamos falando de densidade? Então, é 2 grama por centímetro cúbico. Então, essa é a resposta, né? Então, quem assinalou no teste a letra B está correto, ok? Então, está aqui também, ó, para vocês no quadro, né, a correção. Retornando lá para a nossa questão 5. Vocês tinham lá o seguinte: os estados físicos da matéria caracterizam-se pelo grau de organização das moléculas. Com base neste conhecimento, era para completar as frases utilizando as palavras que estavam disponíveis ali. Então, a letra A dizia o seguinte: num gás, os corpúsculos, tá? Corpúsculos, moléculas, partículas é a mesma coisa. Eles movem-se com grande ou pequena liberdade. Então, ele está falando o seguinte: nos gases, né, no estado gasoso, as partículas, elas se movem com bastante ou com pouca liberdade? E aí? Lembram que nos sólidos as partículas estão bem unidas, então quase não tem movimento entre elas. No líquido, elas estão um pouquinho afastadas, então tem bastante, mais ou menos, na verdade, né, mobilidade. Já nos gases tem bastante mobilidade, porque existe bastante espaço, existe bastante agitação entre elas. Então, no gás é grande a liberdade entre elas, tá? Por isso que era a letra A resposta correta. Na letra B, nós tínhamos lá o seguinte: nos líquidos, a liberdade de movimento é
maior ou menor que nos gases? Então, eu acabei de falar que nos gases é muito grande essa liberdade, que nos líquidos ela é um pouco menor, né? Então, ela é menor que nos gases, ok? Portanto, na letra B da 5, a resposta correta era menor, certo? E na letra C, para fechar aqui a número 5 do teste? Nos sólidos, a organização corpuscular, ou seja, as partículas que formam um sólido, ela é grande ou pequena? Grande, né? Então já está marcado em vermelhinho ali. Ela é grande por quê? Porque no sólido as partículas estão bem unidas, uma juntinha com a outra, sem mobilidade entre elas, certo? Agora, pessoal, lá da lista de exercícios que vocês tinham, ainda referente à aula 1, tá? Aqui estão as correções dos exercícios. Então vamos lá. A questão 1 que vocês tinham que responder era para diferenciar transformações físicas de químicas. Claro que tem outras possibilidades de resposta, tá? Então, pode ser que tenham aparecido respostas diferentes dessa, não tem problema, desde que tenham relação com essas informações aqui, né? Então, ó, transformação física. Lembram o que que é? É aquela em que não há formação de uma substância nova, né? É aquela em que há uma mudança no estado físico só do material. E quando que uma transformação é química? Quando ela tem mudanças estruturais. Quando mudou a estrutura, quando mudou a composição ou quando formou um produto ou uma substância nova, ok? Então essa é a diferença entre transformação física e química. Física não forma nada novo. Química tem a formação de um composto novo, uma transformação não só no estado físico, mas sim na composição, na estrutura, certo? Essa questão, na hora de explicar, se você respondeu citando exemplos para mim, também tá ótimo, ok? Questão 2, pessoal. Classifique as situações abaixo como transformações físicas ou químicas. Então, com base no que a gente corrigiu agora da questão 1 aqui, vamos classificar, né, o que é físico e o que é químico. Então, a letra A. Um animal sendo decomposto por micro-organismos. Então, um cachorro, vamos supor que foi atropelado, e aí ele tá lá na beirada da estrada lá, e está sendo decomposto, tá? Já foi comido pelos urubus, tal, né? Corvo, enfim. E aí já tá lá a decomposição por bactérias e por fungos. Isso é um processo físico ou químico? O que vocês responderam? Quem respondeu para mim químico está correto, por quê? Porque são transformações, né? Os micro-organismos estão decompondo aquela matéria orgânica, devolvendo, né? Lembram do ciclo lá da matéria, né? Que os nutrientes vão retornar ao solo com a ajuda dos decompositores? Então se há, né, uma transformação, uma mudança na composição, significa que é uma transformação química. E essa é uma transformação química muito importante, né, pra gente, para o equilíbrio do planeta, ok? Segunda situação, dizia o seguinte: a água fervendo na chaleira e evaporando, saindo aquela fumacinha, aquele vapor da chaleira. Isso é uma transformação física. Por que que é física, pessoal? A água, se ela está líquida, se ela estiver sólida ou se ela estiver na forma de vapor, ela deixa de ser água? Ela mudou a sua estrutura, a sua composição? Ela não mudou, ela continua sendo H2O, né? Átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. O que mudou foi apenas o estado físico dela, certo? Então é uma transformação física por esse motivo. Letra C. Um preparo de um bolo de cenoura. Um bolo tem um cheirinho dele, a massa cresce, fica fofinha. Então tem várias evidências pra gente de que ali houve uma transformação química, né? Então, bolo, a preparação de um alimento, tá? O processo de digestão, quando a gente come alguma coisa, né? Que vai fazer todo aquele processo de aproveitamento do alimento e tal, para que a gente possa obter os nutrientes. Isso tudo é transformação química, certo? Porque forma novos compostos, né? Então, os ingredientes, a cenoura, trigo, açúcar, enfim, fermento, né? Os ovos, aquilo que foi tudo misturado,
houve uma reação química, transformações ali, formando um novo produto que é o bolo. Por isso que é uma transformação química, certo? E a letra D, o gelo derretendo. Se o gelo derreteu, ele passou do estado sólido para o estado líquido, certo? Então significa que houve uma mudança de estado físico. Se houve uma mudança de estado físico, é uma transformação física, não formou algo novo, apenas modificou seu estado, certo? Então, transformação física. Beleza, pessoal? Questão 3, lá da lista de exercícios da aula 1 ainda. Era para relacionar as colunas, na primeira coluna com a segunda. Então, volume, massa, impenetrabilidade e matéria. Eram as propriedades que a gente tinha, né? Que tínhamos que relacionar com a frase ali. Então, a primeira frase. Duas porções de matéria não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. Esta propriedade a gente dá o nome de impenetrabilidade. Então, por isso que era a letra C, né? Nesse parênteses aí, tá? Quantidade de matéria num corpo. A gente chama isso de massa, né? A minha massa é 58 quilos, por exemplo. Isso quer dizer que é a quantidade de matéria que eu tenho no corpo, certo? A massa da Terra é tanto. É a quantidade de matéria que tem nela, certo? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço a gente chama de matéria. Então, era a letra D. E a última ali era a medida do espaço que ele ocupa, que um objeto ocupa. Essa medida, esse espaço que ele ocupa é o seu volume. Portanto, era a letra A. Então, a sequência correta aqui era C, B, D e A. Ok, pessoal? Questão 4. Complete as seguintes lacunas de acordo com as propriedades da matéria. Então, era só preencher ali se essa propriedade é geral ou específica. Letra A. Propriedades que se referem a qualquer tipo de matéria, qualquer espécie de matéria. Então, qualquer elemento, qualquer material da natureza, se ele tem alguma determinada propriedade que é comum a todos os materiais, a gente chama isso de propriedades gerais, né? E uma propriedade é específica, a resposta letra B, né? Específicas, quando elas são típicas de um ou de outro material. Então, cada substância, né, que vai ter essas propriedades específicas, a gente pode inclusive diferenciá-las e identificá-las por meio dessas propriedades específicas. Beleza? A questão 5 dizia o seguinte: sempre que um navio derrama petróleo no mar, ocorre um grande desastre ecológico, né? Em virtude que essas substâncias ficam sobre a água, na superfície, ficam flutuando. Por que o petróleo flutua? Então, quem talvez não lembrou da explicação, né, para responder essa questão, pode ser que essa pessoa tenha ido pesquisar, né, o porquê que o petróleo flutua. Espero, né, que tenham feito isso, quem não lembrava da explicação. Então, o porquê que o petróleo flutua? Por conta da densidade dele, né? Então, ele é menos denso que a água, a densidade é menor, por isso que ele fica flutuando, ok? E que desastre ecológico é esse? Que acontece, então? Desastre ecológico porque aquela mancha gigante do petróleo, né? Ela vai impedir a entrada de luz, vai diminuir a taxa de fotossíntese, vai começar a faltar oxigênio dentro da água, consequentemente a vida, né, aquática ali vai começar a morrer, né? Enfim, é um grande desastre ecológico mesmo, tá? Então é um problema bem sério, mas o petróleo flutua por quê? Porque a densidade dele é menor com relação à água, por isso que ele fica em cima, beleza? A questão 6 era para calcular a densidade, aliás, não a densidade, a massa do mercúrio, usando a fórmula da densidade. Então, eu também expliquei isso na nossa aula 1, né? Então, quem teve dificuldade nessa, poderia ter assistido novamente a aula 1, né? Mas é a mesma fórmula da densidade que a gente utiliza, tá? Então, eu vou fazer no quadro aqui para mostrar para vocês, tá? Olha só, um vidro contém 300 centímetros cúbicos de densidade de mercúrio,
de densidade 13 gramas por centímetro cúbico. Então, eu já tenho dois dados importantes aí, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, no quadro, tá? Para vocês não terem dúvidas. Então, lembrando que sempre, galera, fazer a coleta de dados, tá? Coletar os dados do problema, para não ter perigo de você confundir na hora de aplicar a fórmula, certo? Então, olha os dados que eu tenho lá. Eu tenho que o volume desse vidro de mercúrio é 300 centímetros cúbicos. E eu tenho que a densidade desse mercúrio é 13 gramas por centímetro cúbico. Eu quero saber a massa, é isso que eu vou descobrir. Mas eu vou descobrir usando a mesma fórmula lá da densidade. Então, a fórmula é D de densidade igual a M de massa dividido por V, que é o volume. Eu só preciso tomar cuidado para saber jogar esses dados aqui, né? Então, a densidade eu já conheço, que é o 13, coloco aqui. A massa, eu ainda não tenho, é o que eu quero descobrir nesse problema. Então, coloco o M aqui. E o volume? O volume eu já sei também, que é 300 centímetros cúbicos. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui o 300, tá? Porque estava dividindo, então eu vou passar multiplicando, né? Então, o 300 vezes 13, tá? É igual a M, é igual a minha massa. Portanto, se vocês multiplicarem, fizerem a continha aí, vocês vão ver que isso dá 3.900, aí temos a unidade de medida. Ah, é grama por centímetro cúbico? Não, por quê? Porque a densidade eu já tenho, eu já sei o volume, eu não estou pedindo densidade aqui. Se fosse densidade, seria gramas por centímetro cúbico. Mas como eu quero saber a massa é apenas gramas, ok? Então, quer dizer que a massa desse mercúrio contido ali, tá? É de 3.900 gramas, certo? Então, a gente utilizou a mesma fórmula aqui da densidade, só que eu já sabia a densidade, então eu precisei calcular a massa, tá? Só fazer a análise, levantamento dos dados, para não confundir na hora de jogar na fórmula, e aí não tem erro, certo, pessoal? Então, voltando aqui, vamos para a questão 7. É comum o uso de água oxigenada. Água oxigenada, a fórmula da água normal, vocês lembram que é H2O. A fórmula da água oxigenada é H2O2, tá? Ela é conhecida também como peróxido de oxigênio, tá? Mas enfim, para que se utiliza a água oxigenada? Muitas vezes em cortes, em ferimentos, é comum as pessoas jogarem água oxigenada ali. E aí o que ela faz? Uma espuminha, uma espuminha branca ali em cima mesmo, tá? Por que isso acontece? Olha só, ela se decompõe produzindo água e liberando oxigênio, por isso que a gente vê aquela efervescência, tá? Com base nessa informação, responda: ocorre um fenômeno físico ou químico durante esse procedimento e o porquê? Então, quem respondeu que é um fenômeno físico está errado, porque é um fenômeno químico. Olha o que o texto ali, a informação, né, da questão fala. Houve uma decomposição do H2O2, ele liberou água e liberou oxigênio. Então, compostos diferentes foram formados, tá? Por isso que se trata, então, de um fenômeno químico, ok? Seguindo aqui a nossa questão 8, vocês tinham imagens e era para identificar nessas imagens o que está sendo medido. Então, na primeira nós tínhamos uma balança com um cacho de bananas em cima. Então, se eu estou usando uma balança, é porque eu estou pesando essa banana, ok? Se eu estou pesando, eu estou verificando a quantidade de massa que ela tem, certo? Matéria, né? Massa, certo? Então, estou medindo a massa, isso era a letra A. Na letra B, novamente aquela jarrinha de leite. Se eu estou medindo a quantidade de leite que tem ali, significa que eu estou medindo o volume, certo? E a letra C,
eu estava medindo o volume também. Por quê? Vocês lembram que eu expliquei que para medir o volume de sólidos irregulares, a gente pode utilizar o líquido e verificar o deslocamento do líquido? Olha só, então aqui é uma pedra, ó. A quantidade que a água deslocou-se aqui indica o volume dessa pedra, certo? Pessoal, agora vamos para a correção lá da aula 2, certo? Então, teste e exercício da aula 2. Do teste, vocês tinham essa questão aqui, ó, com um desenho lá para identificar as mudanças de estado físico nos 5 números ali. Então, no número 1, eu tenho gelo virando água líquida, portanto, isso se chama fusão. Então, tá aqui, ó, número 1, fusão. Número 2, a água líquida estava virando vapor, então se chama evaporação ou vaporização. Na terceira, a nuvenzinha estava formando água líquida novamente, então o vapor para o líquido é condensação ou liquefação, né? Lembram que pode ser utilizado esse nome também. Na número 4 aqui, qual era a mudança? Da água líquida para a sólida, portanto é solidificação, né? Tá aqui, ó, número 4. E a número 5, mudança aqui do líquido para do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Então, sublimação, tá? Por isso que a resposta correta era letra A. Entendido? A questão 2 lá do teste dizia o seguinte: observe as questões abaixo. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Que tipo de mudança acontece aí? Sublimação, né? Por quê? Porque ela vai evaporando, ela vai passando do estado sólido para o gasoso. A segunda lá, uma vasilha de água deixada no freezer. Se a água congelou, passou para o estado sólido, solidificação. A terceira, uma vasilha de água deixada no fogo. O que vai acontecer com essa água? Vai evaporar, né? Então, evaporação. E o derretimento de um pedaço de chumbo, um metal, quando aquecido, que ele derreta, fique líquido, fusão. Então, por isso, a resposta correta era a letra A, certo? Na questão 3, dizia o seguinte: ao nível do mar, a água ferve a 100 graus e congela a 0. Era para analisar lá no Ceará, tá? Que tem uma altitude elevada, né? A cerca de 1000 graus, 1000 metros de altitude, era para você identificar o que aconteceria com a água ali. Então, a resposta correta seria a letra D. Por quê? Porque a água, ela congela, né? Ali abaixo, né, do 0 graus, ela congelaria e ela ferveria abaixo de 100 graus. Por quê? Porque como lá a altitude é elevada, né? A pressão atmosférica é menor, o que, consequentemente, faz com que ela ferva um pouco abaixo de 100 graus, tá? Então, aquilo que eu tinha falado sobre Brasília, né? Rio de Janeiro, lembra que eu usei esses exemplos para falar dessa pressão atmosférica, né? Como ela influencia nessas mudanças. Número 4. Em uma panela com 1 litro de água, que é colocado sobre a chama do fogão, a temperatura de ebulição dessa panela, ela vai depender do quê? Dessa capacidade térmica da panela? Não, né? Da pressão atmosférica do ambiente? Também. Da condutividade térmica? Da quantidade de calor cedida pela chama? Não, né? O que influencia aí? 2 coisas. A temperatura, que já está falando, que é a chama do fogão, e a outra coisa que vai influenciar é a pressão atmosférica. Por isso que era a letra B a resposta correta, ok? E a 5 era mais um esqueminha para vocês analisarem ali. Então, ó, era para identificar o processo representado pela letra D. A letra D estava mostrando a passagem do estado gasoso para o líquido. Passagem do gasoso para o líquido chamamos de condensação, por isso a letra B era a resposta correta, ou solidificação, ou liquefação, certo? Então, condensação e liquefação. Beleza, pessoal? Lá dos exercícios, para a gente fechar, da aula 2. Então, quais eram os exercícios? A número 1. A matéria pode mudar de um estado físico para o outro. Que fatores são esses responsáveis por essa mudança? Falamos agora há pouco aqui, né? Uma questão 2 atrás.
temperatura e pressão. Número 2, era para marcar certo ou errado só. Durante a fusão, a temperatura permanece constante? Correto. O aumento da umidade relativa do ar facilita a evaporação? Num dia que está mais úmido, a roupa seca mais rápido? Não, né? Dificulta a evaporação e não facilita. Então, era errado, tá? Número 3, era para identificar o estado físico das substâncias. Então, olha só, gasoso aqui, porque pode ver que há um afastamento maior entre as moléculas. Nessa aqui elas já estão um pouquinho mais juntas, então estado líquido. E aqui bem unidas, né? Então, estado sólido, certo? Na 4, vocês tinham lá que o material ele pode apresentar diferentes propriedades, dependendo do estado físico em que ele se encontra. Era para dizer o estado físico de cada uma das situações a seguir. Então, na letra A, ar comprimido dentro de uma seringa tampada. Que estado físico se encontra esse material ali dentro? O ar gasoso, né? Na letra B, a parafina derretida de uma vela, enquanto ela está derretendo, ela encontra-se no estado líquido, né? O diamante usado para cortar metais, ele se encontra no estado sólido, tá? Então, essa era bem fácil, né? Na 5, era para vocês pesquisarem, procurarem, né? No slide também tinha a explicação de como funciona a panela de pressão, que eu acabei falando no início desta aula, né? Então, quem pesquisou, muito legal, né? Quem não pesquisou, está aqui toda a informação detalhada, tá? Mas vocês podem utilizar aquela que está no slide da aula 2 também, ok? Então, é pela questão da pressão, né? Que fica maior interna ali na panela, fazendo com que os alimentos sejam cozidos muito mais rapidamente, tá? Então, aqui tá bem detalhadinho, volta aí depois, abre o slide, tá? E dá uma olhadinha com calma, tá? Nós vamos passar a seguir para poder concluir aqui todos os exercícios. Na 6, o vapor da água, com a diminuição da temperatura, ele transforma-se em água líquida. Por quê? Era para explicar. Então, conforme a temperatura vai baixando, as partículas vão se aproximando, por isso que forma água líquida novamente, certo? Na letra B, quando a gente abre um frasco, um perfume, a gente sente a fragrância. Por quê? Porque no estado gasoso, essas partículas têm muita mobilidade, muito movimento. E aí a gente consegue perceber, né, esse cheiro. Na 7, pessoal, era para vocês responderem sobre a questão, né, da pressão atmosférica. Dizia assim, considerando a mesma intensidade de chama, a mesma quantidade de água no Rio de Janeiro ou em Brasília, em qual delas que a água entraria em ebulição, ferveria primeiro e o porquê? Né? Então, também voltando lá da aula 2, tá? Vocês teriam esse conteúdo para responder, mas rapidamente aqui seria em Brasília, porque a altitude, tá? Ela é elevada, consequentemente a pressão atmosférica é menor. Isso faz com que a água entre em ebulição mais facilmente, certo? Na 8, era para dizer assim, ó, se nas duas cidades fossem, na letra B ainda, né, fossem usadas panelas de pressão para aquecer a água, o tempo de ebulição seria diferente? Na panela de pressão não, tá? Porque a pressão gerada vai ser a mesma em qualquer lugar, ok? Na 8, era a última, né, era cruzadinha para responder. Então, tá aqui no slide todas as respostas para vocês, ok? Na letra A, passagem do estado sólido para o vapor. Sublimação. Na letra B, mudança de estado gasoso para o líquido. Então, nós temos aqui, né, na letra B, condensação. Tá? Liquefação também, mas o que encaixava aqui era condensação. Letra C, o mesmo que condensação, liquefação. Letra D, mudança do sólido para o líquido, fusão. Letra E, mudança do líquido para o gasoso, com formação de bolhas, ebulição, né, quando a água ferve. Letra F, mudança do líquido para o sólido, solidificação. E a última, passagem do líquido para o vapor, aí é vaporização. Ok, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Encerramos a nossa aula por aqui. Voltem nos slides, reassistam as aulas novamente, né? Até a próxima!